Você conhece o Rhododendron sinensis? Eu não sei nem se é assim que se pronuncia o nome dessa planta que é muito, muito conhecida. Será que você conhece? Reconheceu? É a nossa muito querida azaleia. Esse nome tem a ver com a origem da planta, que é de origem chinesa, e a gente vai falar dela porque é uma planta muito colorida, muito alegre, muito elegante, que passa a maior parte do ano sem flor. Então ela não chama tanta atenção. Tem muito aqui por São Paulo, nas cidades de São Paulo, no interior, em vários lugares do Brasil. Ela passa ali o ano meio quietinha, quase despercebida. Quando chega o outono e o inverno, tem essa explosão de cores maravilhosa. A azaleia é uma família de plantas muito grande, envolve aí quase 10 mil variações, porque foi feito muitos cruzamentos. Então a gente tem desde a azaleia, mini azaleia, aquelas pequenininhas, até os arbustos que podem chegar a quase 2 metros de altura. É uma planta bem rústica, então não se preocupe tanto em dar um solo muito enriquecido ou se preocupar com muita adubação, porque ela não é exigente nesse ponto e se adapta muito bem a quase todo tipo de clima aqui do Brasil. Essa planta é tão querida que ela foi eleita um dos símbolos da cidade de São Paulo, e a azaleia de cor vinho foi eleita como a flor símbolo da cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Aproveito para já mandar um abraço muito carinhoso para todo mundo que está aí no Sul e que nos acompanha o nosso trabalho. Ela tem uma característica também de ser associada com a feminilidade, com elegância, porque ela vem trazer alegria para uma época do ano que normalmente é meio cinza e meio até sem graça, que é o inverno. Ela vem trazendo suas cores e alegrando essa estação de uma maneira muito bonita, muito harmoniosa. Tem também as azaleias de flores dobradas, de flores simples, rajadas, listradas, aí é uma infinidade muito grande. Fica muito bonita em canteiros, como bordadura, né, que são quando ela aparece assim, literalmente na borda dos canteiros, ou em maciços, com várias plantas. Pode ser usada de várias maneiras. E se você optar por ter a azaleia dentro de casa, só lembrar que ela precisa tomar algumas horas de sol, ou da manhã ou do sol da tarde, senão ela não vai conseguir produzir muitas flores. Se você tiver ganho a sua azaleia, como essa que eu mostrei aqui no início, super florida, é bom você deixar ela realmente dentro de casa. Essas plantas costumam ser cultivadas em estufas. É como se elas fossem super protegidas. Elas recebem altas doses de fertilizante, toda a rega feita na hora certa, o clima mais adequado. Quando ela sai dali, quanto menor for o impacto ali, vamos dizer, da vida real para ela, é melhor. Então você vai preservar a planta por muito mais tempo. Lembrando sempre de manter a azaleia e suas outras plantas sempre bem limpinhas. A flor começou a murchar, a gente vai fazer o beliscão. Eu vou mostrar. Aqui a gente tem uma flor que já está partindo dessa para melhor. A gente segura nela e puxa como se fosse um beliscão. Você vai se preocupar em fazer alguma poda de limpeza somente quando ela terminar o período de floração. Aí você pode retirar todas as folhas e flores secas que tiver e também os galinhos, porque aí você ajuda a planta a se revigorar e voltar com mais exuberância na próxima floração dela, que provavelmente vai ser só no ano seguinte. Essas são as mini azaleias. Com relação à adubação, por ser uma planta bem resistente, bem adaptável a vários tipos de solo, você não precisa se preocupar em fazer adubação. Tudo bem, se você optou por fazer a adubação da sua azaleia, evite os períodos que ela tiver com flor, ou mesmo com botões. Nessa época ela não vai gostar mesmo. Caso queira dar uma força para sua azaleia, para não ficar em dúvida, vai no 10-10-10, que é um adubo bem equilibrado, um fertilizante aí com as doses certas de NPK, que é o nitrogênio, fósforo e potássio, e você não corre o risco de desregular muito o solo e acabar prejudicando a sua planta, porque ela pode sofrer bastante se você errar ao fazer adubação na sua azaleia. Com relação às regas, a gente sempre deve evitar o encharcamento da azaleia, porque ela não vai gostar. Se ela estiver fora de casa, no jardim, você molha normal, como molharia as outras plantas, nesse calor que está fazendo super forte, até quase todo dia. Mas é uma planta que, se você ficar sem regar, por algum motivo, ela não vai nem demonstrar isso. Normalmente ela passa ali, com a sua resistência em alta, ela passa firme por essa ausência de rega.
Dentro de casa, sim, você deve regar a cada 2 ou 3 dias, sempre lembrando de colocar a mão no solo, ali no substrato, para ver se está úmido ou se está seco. Talvez o detalhe mais importante seja a gente evitar de molhar os botões e as flores da azaleia, porque isso pode queimá-los e até melar e acaba destruindo aquela beleza toda. Caso você queira fazer mudas de azaleia, você deve fazer por estacas. A gente tem outros vídeos aqui no canal detalhando melhor esse processo, mas a azaleia a gente vai escolher as estacas de ponteiro, que são literalmente as que estão na ponta. Nem escolhendo os galhos muito finos, nem muito grossos. Você deve escolher os galhos médios. Isso vai variar o diâmetro do galho de acordo com o tamanho da sua muda. Vale aí uma observação para você escolher o melhor galho. Se tiver a oportunidade de usar um adubo, um hormônio enraizador para favorecer a formação de raízes, vai ser bem melhor, a chance de sucesso aumenta bastante. E o substrato, se você for colocar a mudinha ou queira mudar um vaso de lugar ou para um vaso maior, pega uma terra vegetal bem rica em material orgânico, aquele material de decomposição de poda, um pouco de esterco, e pode misturar com areia para ficar bem drenável. A azaleia vai gostar que a água passe por ela e vá embora, que lembra que a gente falou para você evitar o encharcamento da sua azaleia. Assim que você tiver preparado o substrato e colocar a estaca ali, você deve proteger a sua plantinha do sol direto. E esse processo, até ela pegar, varia mais ou menos entre 60 e 90 dias. Então, é um período que você vai acompanhar, observando ali, torcendo para que dê certo o processo, mas sabendo que ela leva esse período e que deve ficar longe da exposição do sol direto. E qual é a melhor época para a gente aí se arriscar a fazer mudas de azaleia? É na primavera. Se você notar, ela floresceu ali no outono e inverno. Quando começa a cair as flores, você faz aquela limpeza e pode aproveitar para fazer as suas mudinhas. É uma época mais indicada. Se você achou as nossas dicas úteis, eu peço para você deixar o seu like no vídeo, clicando aqui no joinha, se inscrever no canal e compartilhar. Aí você nos ajuda a divulgar as nossas ideias e o nosso trabalho. Muito obrigado!